Olá a todos, que Deus abençoe a si, a sua vida, a sua família, os seus caminhos. Principalmente você que tem sofrido, que tem sentido a dor de um ente querido seu. Ente querido esse que tem sido algemado por um vício, pela toxicodependência, pelo alcoolismo, pelo tabaco, por uma agressão. Ele é uma pessoa muito agressiva, descontrolada e, é claro, o problema dele acaba calhando no senhor e na senhora. Essas imagens que você acompanha comigo aqui agora, pode abrir em tela cheia, é o clamor ao pé da cruz que nós realizamos a céu aberto no Cenáculo do Porto. Você pode observar as pessoas com as fotografias, mães, avós, pais, filhos. É um clamor a céu aberto. E quando nós realizamos esse clamor, nós estamos invocando aquele que pode todas as coisas. Aquele que pode tocar no coração do seu marido, do seu filho, do seu neto, desse ente querido, independente do problema que ele esteja a passar. Você vai acompanhar comigo o caso da senhora Laurentina. Por causa desse clamor que nós realizamos, Deus livrou o familiar dela. Deus livrou da morte. Você sabe que quando nós realizamos esse clamor, cumpre-se o que diz o Salmo 91. Deus, ele dá ordem a seus anjos para guardar e proteger a sua família e todos aqueles que representam a si. Preste atenção no que a senhora Laurentina tem para falar. Senhora Laurentina, a senhora tem colocado as fotografias no quadro da família. Qual foi o livramento que Deus lhe deu? Pastor, eu tenho um filho que é o mais novo e ele ficou desempregado e nesse momento em que ele ficou desempregado, ele ia com a carrinha dele e foi levá-la para arranjar, para ir procurar novos empregos. E quando parou para entrar para a oficina, veio um jipe, desfez-lhe o carro todo. Ele teve um acidente? Um acidente muito grave. O carro ficou todo desfeito, veio helicóptero, veio tudo, pastor. Tiveram que o desencarcerar e, claro, telefonaram para mim logo. E eu fui mais uma filha minha, pegámos num táxi que a família estava toda a trabalhar, não tínhamos ali quem tivesse carro no momento. Fomos para o hospital da Vila da Feira e estivemos muito tempo à espera. Claro, eu como mãe, embora pela minha fé que sabia que ele estava nas mãos de Deus, que estava no altar, mas claro, chorava e pedia a Deus que o salvasse, era só porque eu pedia. E no meio daquela confusão toda, da minha aflição, eu ainda evangelizei. Porque estava muita gente à porta do hospital e eu dizia ao Senhor dos Exércitos, salva o meu filho. E ao fim, quando o meu filho chegou da ambulância, e chegou a minha família já aí toda, que vieram de todo lado ter connosco à Vila da Feira, vieram-me perguntar quem era o Senhor dos Exércitos. E eu disse, o Senhor dos Exércitos é Jesus. Diz ela que o seu filho vem aí e ele não tem nada. Nada, nem sequer um arranhão ele tinha. A minha nora era um bocado forte. E julgava que ela estava de bebê, mandaram vir o helicóptero para passar para um hospital para cá, para o Porto, não é? Quando levaram lá para dentro, ela não tinha nada, nem ela nem ele. Nenhum arranhão, o carro foi para a sucata, nenhuma peça. Era impossível escapar com vida. Escapar com vida. Então, eram ambulâncias por todo lado, porque da maneira que o carro estava, pessoas que foram do hospital da Vila da Feira, que estavam lá e foram ver o carro, disseram que aquilo foi o maior milagre que podia haver. Quantos acidentes menores se perde a vida? E o filho da senhora passou por isso e não aconteceu nenhum arranhão nele? Nenhum arranhão. Toda a gente dizia, isto foi milagre. Então, foi quando me vieram perguntar, eu disse logo que servia ao Senhor Jesus, e perguntaram-me porquê que eu falava no Senhor dos Exércitos, porque eu falava, quando falava com Jesus, falava que ele era o meu rei, o Senhor dos Exércitos, como falo ainda hoje. Então, naquela altura, o meu filho, eu fiquei preocupada, porque ele morava em São João da Madeira, e eu fiquei muito preocupada que ele não pudesse arranjar emprego, que ele ficou mal da coluna. Enquanto esteve mal, a companhia de seguros pagou tudo, e eu pedi ao senhor que ele arranjasse um emprego para vendedor daquilo que ele gosta de fazer, daquilo que ele tirou o curso. Arranjou um emprego maravilhoso, pastor. Uma multinacional, onde ele ganha muito, muito dinheiro, é chefe. E hoje a senhora pode dizer que Deus tem guardado a tua família? Tem guardado. Pela sua fé? Pela minha fé. Parabéns. Deus abençoe. Pela fé dessa senhora, Deus livrou da morte o filho e Deus tem prosperado também o filho. Esse clamor a céu aberto que nós realizamos aqui no Cenáculo do Porto, ao pé da cruz, nós declaramos aqui a família protegida.
Nós declaramos aqui a família livre, a família salva. Quando nós levantamos as nossas mãos para o céu, Deus ele derrama o poder para curar o doente, o poder para libertar o que se encontra vítima de uma feitiçaria, de uma bruxaria, de uma inveja. É por isso que ele virou a cabeça. É por isso que esse familiar seu, da noite para o dia, virou a cabeça. Mas quando nós colocarmos esse familiar ao pé da cruz, pode colocar em tela cheia, Deus ele vai emanar o poder para tirar as correntes que prendem o coração, o espírito e a alma desse ente querido seu. Você pode ter certeza de uma coisa, estando conosco neste próximo domingo, pelas 9h30 da manhã, eu garanto para si que Deus vai liberar poder. E eu peço que você traga também uma garrafa como essa, uma garrafa para si, e você pode trazer também uma garrafa para um familiar seu. Num dado momento do tratamento, nós estaremos bebendo da água. É o tratamento das águas que curam o corpo, que curam a alma e que curam o espírito. É a medicina celeste, é a medicina do céu que traz à existência aquilo que não existe. Não existe saúde, vai passar a existir. Não existe harmonia na sua casa, vai passar a existir. Apenas fazendo uso dessa medicação celeste, o milagre vai acontecer. Olha a importância da pessoa lutar pelo familiar. Qual o nome da senhora? Maria de Fátima. O que aconteceu a senhora usando esse tratamento? É assim, eu tenho um filho em Inglaterra que é carteiro e ele anda 17 km por dia a distribuir correio. E então ele andava com muitas dores nos joelhos e tinha ido ao médico e ele disse: você tem que parar, vai ter que ser operado porque isto não está nada bem. Vem cá, ele é carteiro e anda 17 km por dia. Ele leva as carrinhas e depois anda nas ruas, para a carrinha numa rua. O seu filho lá na Inglaterra. Inglaterra. E a senhora aqui com tratamento. Eu aqui com tratamento, bebia água por ele, fazia orações e punha-lhe água nos joelhos, todos os dias fazia isso, pegava na fotografia, punha água sobre os A joelhos. senhora pegava a fotografia dele e colocava água? Colocava água na fotografia e bebia também, e orava. Usou a fé pelo A filho. minha fé está curada. Não... Ele tinha um problema no joelho? Tinha, doía-lhe muito. E como que a senhora sabe que ele ficou bom? Ele ligou para a senhora, falou? Ele ligou-me e disse que já não tem dor nenhuma, mas eu disse: então, foste ao médico, o que é que vou fazer? Eu estou bem, não preciso lá ir. Graças a Deus. O último testemunho aqui, pastor Antônio. Pastor Flávio, a senhora Agostinha estava me falando que, apesar de ter recebido uma má notícia, ela não aceitou e apelou para a fé no tratamento. O que aconteceu? Qual era a dor? Eu tinha uma dor muito forte no calcanhar, que me custava andar. Andei assim 3 dias. Ainda tomei medicação. Eu tomei um dia de medicação. Então disseram-me que isto que era... isso é o começo da dor ciática. Eu disse: que dor ciática, que nada está amarrado, isto vai passar. Então bebi água e colocava no calcanhar. Durante 3 dias fiz isso e a dor passou. Tem mais nada? Bate aí. Pula aí. Pula aí. Vai. Dá um saltinho aí, dá um saltinho. Já não me dói nada. Sumiu? Sumiu. Pastor Luiz, por favor. Olha o que o tratamento faz. O que você disse para mim que você viu aqui? Há 15 dias atrás eu vi aqui um testemunho de uma senhora que esteve a fazer o tratamento para um primo no Brasil, que lhe apareceu uma doença na perna. Exato. E eu, a semana passada, como eu não pude cá vir, eu já estou há 3 meses, me apareceu alergia. Primeiro me apareceu nas mãos e depois me apareceram nas pernas. E das mãos desapareceram, eu fui fazendo uso da água. Depois nas pernas estava a demorar a passar, mas depois daquele testemunho, eu mal cheguei a casa, passei logo nas 2 pernas. Desculpe, o seu nome mesmo é? Ivone. Você disse para mim, Ivone, né? Sim. Que você não usava nem saia. Não, eu não estava a usar saia porque estava com vergonha, porque já estava a ficar com a pele, já estava a fazer ferida. Eu tenho aqui alguns sinais, se for possível ver. E aí naquele dia você decidiu? Naquele dia cheguei a casa mesmo, peguei e comecei a fazer uso da água. E passou a semana, eu depois nem me apercebi que já não tinha mais... que já não tinha aquele inchaço. Eu disse: olha, eu vou ter que dar esse testemunho. Por acaso estava com... Sumiu tudo? Sumiu tudo. Olha, estou com a perna bem. Não tenho ali a gente. nada. Limpou, sumiu todas as feridas que você disse? Sim, porque já estava a fazer ferida. Eu tenho aqui cicatriz, se for possível ver aqui. Olha aí, ó.
Você chegou a ir no médico, tomar remédio? Não tomei nada. Só mesmo fiz o uso da água, passei água nas pernas e passou. E um detalhe, o que despertou a fé dela foi o testemunho de outra pessoa, outra senhora, que usou a fé por um parente. Curada. O Deus que operou naquela familiar operou nela, tá livre. Tô. Tá aí, ó. Deus operou na vida dela também. Vamos lá. Tem mais algum aqui, pastor Antônio? Vamos lá. Qual o nome da senhora? Maria Teresa, pastor. O que aconteceu? Olha para lá. Eu acordei um dia de manhã que não podia mexer o meu braço. Ele já me andava a doer assim um bocadinho. E então, eu como não podia mesmo nem para a frente nem para trás. Levantei-me e fui logo ao médico. E então cheguei ao médico, o médico mandou-me logo fazer uma ecografia, assim rápido. Fui fazer uma ecografia, mas o médico receitou-me logo lá uns comprimidos que me iam fazer muito bem à dor. E eu notei que aquele comprimido fazia mal. O comprimido, então, ao invés de ajudar, atrapalhou? Sim, eu ficava com o meu estômago, aquele mal-estar. Ai meu Deus, isso não pode ser. Comecei a usar a água, pegava na água, punha no ombro. Passava no local da doença. Completamente, pastor. E depois a médica ligou-me logo para mim, a dizer-me o resultado do exame. E dizia assim: Dona Teresa, é só para dizer à senhora que realmente a senhora tem razão para ter dores, porque isso é uma tendinite, outro nome que ela me deu. E a senhora vai fazer fisioterapia, vou deixar aqui olha só. E eu disse assim: doutora, mas já não me dói nada. A senhora, na ocasião, já tinha usado a fé com o tratamento. Sim, pastor, antes passava na doença. Sim, era assim: doutora, mas agora já não me dói nada. Já assim: tá, dona Teresa, mas o pelinho fica aqui, a senhora depois passa, porque olha para. Pastor, nunca mais. Faz os movimentos que não podia? O que a senhora não fazia? Nada, o braço não ia para a frente nem para trás. Levanta aí, vamos lá. Se a senhora fizesse os movimentos, só aí já doía. Já doía, pastor. Usou a água, acabou? Sim, passou. Não sente mais nada? Sim, não. Está curada. Deus operou na saúde dela. Vamos lá, pastor Luiz, mais um aqui. Um milagre aqui. O que aconteceu fazendo uso do tratamento? É assim, eu sofro de problema de rins, tive uma infecção muito forte. No dia 29 fui internada. E o médico, medicou, tudo, mandou para casa porque as dores tinham passado. Mas disse que ia voltar porque a pedra tinha soltado e não tinha... A senhora tinha pedra no rim? Sim, há 2 anos que eu sofro. Já fui operada para tirar uma que não conseguia sair. E agora voltei a ter crise. Aí, ao chegar em casa, eu sempre estava bem. Passei a noite porque tinha sido medicada no hospital. Mas de manhã eu comecei a sentir dor de novo. As dores voltaram. E essas dores são aquelas dores que fazem a pessoa riar. É horrível. E eu, disse, eu estou com um propósito no domingo, eu vou para a igreja e vou buscar água, porque ele disse, tome muita água. E eu fui. Trouxe a água do tratamento. A água, eram 2 horas da tarde no domingo, as dores passaram, desapareceram. E eu estou bem, não tenho nada, eu vou para a igreja às 3 horas. Ao levantar e me trocar, eu notei que a pedra tinha saído. A senhora tinha que fazer a cirurgia? Tinha, ele disse, se as dores voltarem, você vai para o porto, porque aqui no hospital nós não temos condições. É tudo. Quer dizer, a pedra tinha um tamanho que era necessário cirurgia. Elas são pequenininhas, mas tem que ser tirada com cirurgia para elas não saírem. Elas ficam presas. E as dores eram terríveis. É horrível, eu já fui operada por uma para sair. Já viu antecedente já? Eu tenho a pedra. Olha só, gente. Aí a senhora usou a água. E eu usei a água. E a senhora... A dor saiu. Saiu, assim, desapareceu. E a senhora falou, agora eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. Quando levantou, sentiu. Senti, fui ver a pedra. Tá aí. Coincidência, gente? E as dores passaram, não tenho mais nada, não tenho crise. Posso até ter a pedra coincidência? Algumas, mas não tenho mais. Você sabe de pessoas que tem que ir para a mesa de cirurgia, como ela já foi... por conta dessa dor, que é uma dor do inferno. E a senhora já tinha tirado uma pedra? Uma já. Na cirurgia? Há 2 anos foi internada com uma crise dessa, que eles não conseguiram lá na Pova tirar, mandaram para o Pedro Hispano. Tá aí, ó, gente. Curada agora? Estou curada com a graça de Deus. Deus operou na vida dessa mulher. O Deus que operou na vida dela vai operar na sua também. É o momento que as pessoas elas balançam essa água, pedindo que Deus venha colocar poder e virtude para libertar, para curar, para transformar. Você pode trazer neste próximo domingo uma garrafa como esta que eu tenho aqui em minhas mãos. Você pode trazer uma como essa, uma para si e uma para um familiar seu. Nós estaremos então determinando que uma vez você bebendo dessa água consagrada, ungida, que é a medicina do céu, o poder de Deus vai se manifestar, trazendo a cura,
a libertação, a sua vida, como também um ente querido seu. E se você diz, eu preciso de ajuda, de oração, você pode agora deixar o nome desse familiar seu ao pé da cruz. Daqui a pouquinho, o pastor Antônio, num local ali do Cenáculo do Porto, ele estará apresentando a Deus a sua família, pedindo que Deus venha manifestar o poder dele e alcançar esse familiar seu. Eu queria também agora chamar a sua atenção para aquilo que nós realizamos na sexta-feira. Na sexta-feira é um momento que nós fazemos a quebra dos rituais, a quebra das bruxarias, a quebra das invejas, a quebra de maldição dos antepassados. Essas imagens que você acompanha do grande tratamento de luz é o momento que as pessoas elas passam no corredor dos 70 iluminados. E uma vez elas olhando para essa cruz, o poder de Deus é liberado ali. Pessoas que são vítimas de feitiçaria, de bruxaria, elas são livres. Eu acompanho uma jovem que há 3 anos ela não conseguia emprego. E no momento que ela passou neste caminho, ela chegou a colocar sangue para fora. Ela chegou a colocar sangue para fora. Ela vomitou bolas de sangue. Naquele momento, a bruxaria que havia sido feita para prender a vida dela fora dissipada. Sexta-feira passada, ela me procurou dizendo que já tinha conseguido 2 trabalhos, onde ela vai conseguir colocar a vida dela em ordem. Ou seja, a luz entrando, as trevas são dissipadas. Eu garanto para si que uma vez você estando aqui no Cenáculo do Porto, nesta próxima sexta-feira às 20 horas, você vai ficar livre de toda e qualquer maldição. Seu nome? Pedro. E aí, Pedro, qual a resposta que você teve nesse tratamento? Eu já participei, já era membro da igreja já há muitos anos e depois abandonei. E entretanto, nessa altura tinha criado uma empresa. Tinha conquistado muitas coisas e entretanto achava que já não era preciso mais a igreja e abandonei. Deixei de vir durante 3 a 4 anos, mais ou menos. E ao longo desse tempo fui perdendo praticamente tudo. Família, a empresa estava mesmo praticamente falida. Perdi a minha namorada, várias coisas. Praticamente tive um acidente, tive de pôr uma prótese na coluna. Tive várias... Um acidente de que tu teve? De moto. Depois de começar, de voltar outra vez, vi que alguma coisa se passava que não estava bem, não estava a achar normal, decidi voltar outra vez. Tenho participado em vários desafios, digamos assim. Em 4 meses que voltei, praticamente a minha empresa tornou-se multinacional mais evoluída do que qualquer anteriormente. A minha família está praticamente toda reconstruída. Sinto-me mais feliz do que nunca. Quer dizer, tudo isso em 4 meses que tu voltou? Sim. Principalmente aí nestas 2 últimas 3 semanas, sim, as coisas têm melhorado mesmo muito, muito, muito. A resposta veio? Sim, veio. Quer dizer, em 4 meses aconteceu o que nunca aconteceu? Sim, sim, o que já não acontecia há muitos anos. Parabéns, Pedro, que Deus te abençoe, amém? Bem forte. Qual o nome da senhora? Soraya. Usou a fé no tratamento? Sim. Como que estava antes? Pastor, antes eu, quando era mais novinha, tinha visões de vulto, tinha medo escuro, era muito envergonhada e tudo, e agora quando conheci a Deus, Deus agiu na minha vida. Tinha medo de escuro? Tinha. Eu até dormia com a minha falecida mãe e tudo, mas via-me... Pronto, eu andava num colégio e então era no 3º piso. E eu muitas vezes ia lá ao meu quarto e de repente fugia porque pensava que vinha pessoas atrás de mim. Mas claro que aquilo não era normal, não era visões normais, mas tinha muito medo escuro. Vivia atormentado? Sim, dormia sempre com a luz acesa. Não era agora. E como é que está hoje? Agora estou bem, estou livre. Já não... Acabou mesmo? Acabou. A maldição foi quebrada? Foi, sim, senhora. Parabéns, que Deus abençoe, tá? O nome da senhora? Fernanda. Doutora Fernanda, como que estava antes do tratamento? É assim, eu sempre fui muito pessimista, muito conformada com a vida que tinha. Não tinha planos nem nada do género. Só que chegou a uma altura que
que eu entrei em depressão e entretanto, eu desmaiava muito também. Houve uma altura que eu desmaiei, tive 1h30 desmaiada. E aí depois foi diagnosticado um esgotamento, desculpe. Um esgotamento, pronto. A partir daí fui oficialmente declarada depressão e esgotamento, e a vontade de suicídio também. Comecei a fazer o tratamento, estive com a depressão durante 4 anos. Quando entrei na igreja, tomava 12 comprimidos. Quantos comprimidos? 12 comprimidos ela tomava e não fazia efeito? Não, eu simplesmente dormia. Eu estava sempre a dormir, sempre, de manhã à noite. Calmantes eram 3, o Vita. Pronto. E depois do tratamento, como é que a senhora está hoje? Eu estou bem. Passado alguns meses, fiquei liberta, nunca mais tomei medicação e continuo na feira. Faz a vida normal? Faço. E agora não tem nada a ver. A maldição foi quebrada? Foi. Parabéns, que Deus abençoe a senhora mais e mais, amém? Senhora Olinda, a senhora sofria de nervosismo há quantos anos? Há muitos anos mesmo. Eu sofria, não podia ninguém falar comigo, eu já saltava a tampa, como dizem. Saltava a tampa? É verdade. Até com os meus filhos, ninguém podia falar que eu não aceitasse aquela coisa, não havia conversa. Mas hoje, graças a Deus, pastor, venha o que vier, não consigo me enervar. Tenho tido muitas provações, mas aquele nervosismo eu procuro, não existe em mim. Hoje a senhora é calma, tranquila? Muito calma. Eu não aceitava nada do que meu marido dissesse, nem os meus filhos. Eu queria ser eu a falar, eu a ordenar. Mas agora Deus é tão bom. Nada, pastor. E é claro, a família, a casa da senhora, está tudo em paz hoje? Tudo em paz. Meus filhos até diziam assim: mãe, foste à igreja? Não te atendi porque estava na igreja. Calma hoje? Muito. Está livre? Muito. Era muito ciumenta também. Nada, pastor. Façam o que fizerem. Eu só olho. Deus é comigo. Está livre? Muito livre. Amém. Deus abençoe a senhora, tá? O nome da senhora? Odete. Senhora Odete, qual o problema que a senhora tinha? O problema que foi tive uma depressão de 14 anos e enquanto eu ia à médica, ela mudou-me a medicação várias vezes. Era 3 comprimidos que eu tomava diários para a depressão. E ela chegou-me a dizer que ia aliviar um bocadinho, mas que isto era para o resto da minha vida. Desde que eu entrei na igreja, pastora, ao fim da 3ª sessão de sexta-feira, até hoje, estou aqui há 5 anos e meio, nunca mais tomei comprimido. Quer dizer, a senhora teria que tomar esse comprimido até o último dia de vida? Até que viva fosse, que eu havia de tomar, porque não passava, que isto a depressão, que dava sempre, aliviava, ficávamos mais um bocadinho mais aliviadas, não é? Não andavam assim tão coisas assim na cabeça e assim, mas que vinha sempre esses problemas e tinha que estar com aquela medicação e mudavam-me porque a medicação não me fazia nada. A gente sabe que uma pessoa que tem depressão, ela tem muitos pensamentos ruins. Sim. Qual o pensamento pior que a senhora tinha? Foi pensar em suicidar. O meu marido foi dar comigo, já tinha meio frasco de comprimidos na casa de banho já tomados, mas graças a Deus, mas como Jesus estava comigo, não me fez nada. Está livre. Estou livre, Está curado. Graças a Deus. Parabéns, que Deus abençoe mais e mais a senhora. Você pode agora mesmo preparar um copo com água e também ligar agora mesmo pelo 916 797 425, deixando o seu pedido de ajuda, de auxílio, o nome de um familiar seu para oração e determinando também que nesta próxima sexta-feira você vai estar conosco neste grande tratamento de luz. E se você não tem força, agora mesmo o pastor Antônio, ele vai realizar esse momento de fé e esperança e o poder de Deus vai penetrar na sua vida, lhe dando então a força, a coragem necessária para você agir. É momento de oração. Prepare o seu copo com água, é momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai, juntamente com milhares de pessoas, nós numa unidade de fé pedimos o teu socorro. Porque eu sei, meu Deus, que tem pessoas agora desesperadas, sobrecarregadas, cansadas, meu Deus. Pessoas que assistem esse programa
e vem no mesmo a última porta, a oportunidade de sair da situação pela qual elas estão a viver. Meu Deus, manda um anjo na direção desse homem, dessa mulher, para livrá-lo dessa opressão, desse tormento, dessa angústia. Meu amigo, minha amiga, receba o toque de Deus aí agora. Deus entra em você e arranca essa dor no corpo, na alma. Entra na sua mente, arranca esses maus pensamentos. Receba agora o livramento, a cura dessa enfermidade física, como também espiritual. Meu Pai, eu te peço, toca nessa água, que essa água seja a medicina dos céus, para que quando bebermos, quando esse homem, essa mulher beber, que ela receba o alento, o alívio, meu Deus, que ela não tenha encontrado em lado algum. Em nome do Senhor Jesus, e que assim seja. Amém. Vamos beber da água. Meu amigo, minha amiga, que você está a viver é um fato, isso é uma realidade, mas o que você tem que fazer para mudar essa situação é se revoltar contra ela. Eu não digo você se revoltar contra pessoas, porque isso não vai resolver o teu problema, mas contra essa situação, especialmente você que vive na miséria, você está cansado, sobrecarregado, dívidas e mais dívidas, portas fechadas. Segunda-feira agora nós estaremos realizando um desbloqueio na sua vida econômica, especialmente pelas 20 horas, mas também temos pelas 7h30, 10 e 15. Eu estarei com 40 congressistas, todos nós de vermelho, porque o texto sagrado diz que os valentes se vestiam de vermelho na altura. E nós vamos comprar a sua briga. Você vai trazer a causa na justiça, o cartão da empresa. Segunda-feira agora no Congresso para o Sucesso. A sua história vai mudar. Não importa, você pode ser o último, você pode estar na lama, no pó, mas depois que você chegar aqui no Cenáculo do Porto, nesta segunda, você vai começar a se levantar. Tá certo? Pastor Marcos, é com o senhor aí dos estúdios. Obrigado, pastor Antônio. Eu tenho certeza que Deus já liberou luz e poder sobre a vida dessa pessoa. Agora não basta você apenas se apoiar nesta oração, nesta prece. Você deve, nesta próxima sexta, estar aqui conosco. No Cenáculo do Porto, na Rua Egas Moniz, 485, em frente ao quartel militar da Constituição. O dia inteiro, às 7h30 da manhã, às 10, às 15, às 20 horas, de segunda a sexta-feira. No sábado às 7h30 da manhã, como também às 10 horas. E você pode estar na concentração de fé e milagres aos domingos pela manhã, às 9h30 da manhã, caso não possa, às 15 e às 18 horas. O importante é você manifestar a tua fé. Eu garanto para si, você chegando aqui nesse lugar, entrando por essas portas, você vai conhecer a verdadeira felicidade. Levante a tua cabeça, enxugue as suas lágrimas. Aonde você me acompanha, receba a força necessária para mudar a história da tua vida. E procure hoje mesmo uma igreja universal mais próximo de si. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Até amanhã.